Bom, primeiro, agradecer muito o convite que recebi para poder ministrar essa palestra aí. São alguns pontos importantes relacionados à Bike Indoor. Lembrando que o tema da palestra é uma visão moderna da Bike Indoor. Então, eu separei alguns conteúdos, algumas ferramentas que vão fazer com que você tenha realmente uma visão moderna da Bike Indoor. Na academia que eu estou ministrando aula, eu entrei lá em 2007, tá? Então já faz bastante tempo, eu sou o professor mais antigo da academia. Eu tenho alguns alunos que fazem aula de Bike Indoor comigo há mais de 10 anos, e esse era o primeiro ponto que eu queria passar para vocês, tá? Ou seja, a paixão pela modalidade. Então, se você escolher uma modalidade ou uma vertente da educação física, quero dar aula de crossfit, quero trabalhar como personal, quero trabalhar com ginásticas coletivas, é importante que você tenha essa paixão por aquilo que você faz, certo? Então, esse é o primeiro ponto, é o grande diferencial para você ter sucesso naquilo que você faz, independente da modalidade que você escolher. A minha história na Bike Indoor, ela começou lá em 2007, quando eu fiz algumas aulas de Bike Indoor, fui para academia, fiz algumas aulas de Bike Indoor, detalhe, eu já era formado, fiz algumas aulas e falei, quero dar aula de Bike Indoor. Gostei da modalidade, gostei do ambiente, gostei da música, enfim. Fiz as aulas, pensei comigo, bom, então é você subir na bike, pedalar, colocar uma música bem alto, você ter alguns comandos de voz, onde você possa gritar bastante, e praticamente tá feita a tua aula, né? Então, essa era a minha mentalidade quando eu iniciei as minhas aulas de Bike Indoor, isso lá em 2007. Quando eu fiz o primeiro curso de Bike Indoor, também em 2007, aí você começa a ver outros pontos bem importantes para que você possa realmente ministrar uma aula de Bike Indoor. E aí eu chego no segundo ponto importante que eu queria passar já nesse início da apresentação, que é o conhecimento técnico. Tá? Então são esses dois pontos que eu queria deixar bem claro para vocês, a paixão pela modalidade, o conhecimento técnico, para que você possa desenvolver um trabalho de sucesso, um trabalho diferenciado, ou seja, um trabalho moderno, independente da modalidade que você escolher, para você poder ministrar a aula. Então, eu vou colocar agora a apresentação. Tá, então esses pontos que eu separei para poder conversar com vocês, tá, relacionado à origem, à apresentação das aulas, histórico, antes e depois, a capacitação profissional, a identificação do público e consequências e reações com a música. O primeiro ponto que eu acho interessante, que deveria ser passado para todo mundo que quiser ministrar aulas de Bike Indoor, a origem da Bike Indoor, ela é fundamental. Então, creio eu que o primeiro ponto para você ministrar uma aula de qualidade é você saber como surgiu essa modalidade. E tem um ponto muito importante na origem da Bike Indoor que muitos profissionais não conhecem. E isso pode defasar um pouquinho a qualidade da aula. Tá aí o nosso Johnny D. Para quem não conhece o Johnny D, ele foi o inventor do spinning, ele que desenvolveu a modalidade Bike Indoor. Ele é um atleta sul-africano, muita gente acha que ele é americano, ele é sul-africano, ele é um atleta de várias modalidades, ele chegou a competir em natação, ele chegou a competir em fisiculturismo, chegou a competir, obviamente, em ciclismo. E quando ele se mudou para os Estados Unidos, o clima da cidade para onde ele se mudou não era tão propício para que ele pudesse treinar. E ele acabou desenvolvendo essa Bike Indoor aqui da imagem, com o objetivo de simular condições externas. A aula de spinning é uma aula que queima até 700 calorias, quando bem feita, em uma sessão de 45 minutos. Em 79, o Johnny D se mudou para os Estados Unidos, criou a primeira Bike Indoor em 87, lançou oficialmente o Johnny D Spinning em 95, e
no início dos anos 2000, ele certificou a primeira turma aqui no Brasil. Tem um ponto importante que eu quero levantar na origem da Bike Indoor, que é simula condições externas. Tá? Quando você se aprofunda um pouco mais na modalidade que você quer chegar à excelência, você começa a interpretar esses pontos chaves da modalidade desde a sua origem, o porquê que ela foi criada, qual a finalidade de você realizar o movimento dessas modalidades e saber as origens dela, porque na Bike Indoor, dentro da sala de aula, você vai ter os movimentos muito similares aos movimentos que você faria fora da sala de aula, ou seja, na rua, na estrada. Então você vai simular condições externas. Lógico que nem todos os movimentos serão iguais, mas a aula de Bike Indoor nada mais é do que uma simulação de condições externas. Ou seja, você vai aplicar diretamente o princípio científico da especificidade. Você está ali para pedalar. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu considero bem importante o professor de Bike Indoor saber. Por que eu falo isso? Porque eu vejo vários professores, não vejo diariamente, claro, mas já vi vários professores, existem vários vídeos no YouTube, onde os professores conseguem fazer movimentos que não são específicos da Bike Indoor. E esses movimentos eles podem ocasionar, se forem feitos repetitivamente, até lesões e vai impedir o aluno de realizar as suas aulas. Quando o spinning chegou aqui no Brasil, a Bike Indoor chegou aqui no Brasil no início dos anos 2000, os professores que começavam a ministrar aulas, eles tinham, a mentalidade deles era a seguinte: quanto mais desafiadora for a aula, melhor. Tá? Então o som era extremamente alto, as aulas eram extremamente pesadas, cansativas, e o que começou a acontecer ao longo desse período que as aulas foram sendo ministradas? Os alunos começaram a se lesionar. Aí começaram a abandonar as turmas começaram a esvaziar. Isso não é interessante nem para o professor e nem para o dono de academia. Então começaram a aplicar protocolos de segurança, onde hoje em dia o professor ele tem que ter a capacidade e tem que ter a didática com as ferramentas necessárias para conseguir ministrar aulas tanto para um aluno que está começando o treino, quanto para um aluno que já pedala, que pode até competir em triatlon na mesma turma. É possível? É possível. Não era feito antes, mas hoje é possível. Uma coisa que tem que deixar bem clara relacionada à Bike Indoor, agora que eu citei aula para atleta, a aula de Bike Indoor é uma coisa, treino é outra coisa. Então, se você tem uma equipe de triatlo, uma equipe de ciclismo, onde você vai aplicar o treino na sala de Bike Indoor, então é um treino, não é uma aula. Tá? Então, são dois pontos diferentes, você não pode confundir. Tá? Se chegar algum atleta para fazer uma aula sua, deixa bem claro que vai ser uma aula que ele vai fazer, e não um treino. São duas coisas bem separadas. Hoje, nós ministramos aula para os mais variados públicos. Tá? Nós temos como alunos engenheiros, médicos, advogados, professores, enfim, pessoal que tem uma cultura muito grande, um estudo muito grande. Então, você até pode iniciar as suas aulas sem planejamento, mas você não vai conseguir enganar a sua turma por muito tempo, certo? É importante que você planeje a sua aula. Quando você planeja a sua aula, o aluno sabe se você planejou a aula ou não planejou.
Tá? A aula ela tem que ter uma coerência, ela tem que ter um começo, ela tem que ter um meio, ela tem que ter um fim, ela tem que ter uma história para contar. Você tem que saber se você vai fazer 2 subidas, 3 subidas, você tem que saber exatamente aonde você vai fazer os períodos de recuperação e os tempos dessas recuperações. Vai ser 1 minuto, vai ser 30 segundos. Tudo isso aí requer planejamento. E voltamos lá para aquele primeiro ponto que eu comentei da nossa apresentação, que é a paixão. Isso leva tempo para fazer. Tá? Você tem que sentar, você tem que planejar, você tem que escolher a música, você tem que escolher o caminho que você vai realizar na sua aula de Bike Indoor. Você pode ter certeza que se você não planejar a sua aula, o seu aluno, a sua turma, vai saber que você não planejou a aula. Certo? A sua aula vai ficar sem coerência, vai ficar, o início vai se confundir com o meio, enfim, não vai ter coerência. E deve existir também uma sintonia entre a música e a cadência. Falando em apresentação de aulas, eu vou colocar aqui para vocês, eu não vou colocar a palavra proibido, tá? Eu vou colocar a palavra evite, certo? Então, evite, dentro desse planejamento das suas aulas, incluir acessórios, por exemplo, halteres, coreografias nas aulas. Evite pedalar sem água. Evite exigir acompanhamento de alunos novatos, ou seja, o aluno novato, você tem que... Quando você recebe um aluno a primeira vez na sala de aula, o aluno geralmente ele pega aquela bike lá do fundo, né? Ele quer ficar meio isolado, meio que o professor não veja ele. Para ele, né? Ele já sabe que é uma aula um pouco mais puxada. Então você tem que informar esse aluno. Primeiro você vai passar todo o ajuste da bike para ele e informar para ele que essa aula que ele vai fazer é a pior aula que ele vai fazer. A partir do momento que você fala isso, ele vai regalar o olho desse tamanho, né? Mas como assim a pior aula que eu vou fazer, professor? Porque você vai fazer esta aula, tá? Você vai tentar entrar em sintonia com a Bike Indoor, tentar entrar em sintonia com os comandos que eu vou passar para você lá na minha bike, tá? E na próxima aula, você vai ver que você vai melhorar um pouquinho. Na outra aula, a terceira aula, você vai melhorar um pouco mais. Na quarta aula, você vai melhorar um pouquinho mais. Na quinta aula, praticamente, você vai estar fazendo a aula inteira. Na sexta aula, você vai estar praticamente conseguindo acompanhar a turma. Então, eu peço um crédito para você de 5 a 6 aulas, para você ver a evolução que você vai ter dentro das aulas de Bike Indoor. Então, é importante que você passe essa informação para ele. Por quê? Porque se o seu aluno fizer a primeira aula sem ter essa informação, ele vai terminar a primeira aula e ele vai achar que todas as aulas serão iguais a essa primeira aula. É importante que ele saiba que não vai ser. Que a cada aula que passa, ele vai melhorar um pouquinho mais. Com relação aos acessórios ali que eu comentei, halteres, coreografias, tá? E no início da nossa apresentação eu também comentei do princípio científico da especificidade, que você está ali para ter uma aula de Bike Indoor, que você já sabe que na origem da Bike Indoor você tem que simular condições externas, ou seja, você até pode colocar algum acessório na sua aula. Eu quero colocar um halter. Eu quero colocar uma palma, uma dancinha. Desde que você tenha argumentos sólidos para justificar isso que você vai fazer em cima da bike. Certo? Porque vai chegar um determinado momento que o seu aluno vai perguntar para você: professor, por que eu estou fazendo isso em cima da bike? Eu quero que você trabalhe um pouquinho de bíceps aqui em cima da bike, tá? Mas, professor, não seria mais eficiente eu trabalhar um bíceps na sala de musculação? Se você tiver um argumento concreto para rebater essa pergunta, tudo bem, você pode colocar. Agora, caso você não tenha, evite. Utilize a aula de bike para pedalar, tá? Som extremamente alto. Lá no começo, quando as turmas começaram a ser montadas e as certificações começaram a aparecer aqui no Brasil, o som era extremamente alto, certo? E isso começou a espantar os alunos também, além do que
agride os ouvidos, tá? Você pode causar lesões nos ouvidos, e eu vou comentar sobre esse assunto também, que eu acho um diferencial bem bacana. A partir do momento que nós somos profissionais da saúde, é importante que nós cuidemos da saúde dos nossos alunos e da nossa também. Outro ponto importante que cria um diferencial é não mexer na carga do aluno. Quando você mexe na carga do aluno, você ignora todo o dia que o aluno passou. Tá? Você não sabe como foi o dia desse aluno. Você não sabe o que ele fez no trabalho, você não sabe se ele está com excesso de trabalho, está com um problema na casa dele, você não sabe o que aconteceu com esse aluno durante todo o dia, e o aluno vai para pedalar justamente para dar aquela espairecida, para poder ter aquele desgaste físico e poder relaxar o corpo, e vai o professor e mexe na carga do aluno. Tá? Por que eu estou falando isso? Em uma das academias que eu coordenei, eu tinha um professor que mexia na carga do aluno, e era uma das principais reclamações que os alunos traziam para mim. Falamos das apresentações, um pouquinho do histórico, antes e depois das aulas, academias, público e principalmente a comunicação. Tá? As aulas de bike indoor, elas estão numa crescente e sempre evoluindo, por isso que eu falei que eu até quero fazer mais cursos de bike indoor. Então elas estão em uma evolução constante. Se você parar para analisar, a bike indoor está seguindo o mesmo caminho dos estúdios de personal, estúdios de pilates, estúdios de funcional, box de crossfit. Então ela saiu das academias, lógico que a grande maioria das aulas de bike indoor ainda estão nas academias, mas você consegue encontrar estúdios somente de bike indoor, de vários tipos de aulas, mas você consegue encontrar. Assim como nós temos os estúdios de pilates, que também saiu das academias e agora só tem os estúdios de pilates, crossfit, funcional, personal. A bike indoor, ela conseguiu também sair das academias e montar os estúdios dos mais diversos tipos de aula de bike indoor. Então, ela está evoluindo ainda ao longo de todos esses 20 anos aqui de Brasil. Relacionado ao histórico antes e depois, um ponto importante que eu quero citar para vocês é a comunicação. Levando em consideração que as suas palavras, elas têm, esse também é um estudo genérico, tá? As suas palavras, elas têm um impacto mais ou menos de 7% para a sua turma. A tonalidade da voz, mais ou menos 35%. O que o seu aluno vai entender com uma ênfase maior? O que vai ficar mais claro para o seu aluno? A sua comunicação gestual. E quando eu falo comunicação gestual, eu não estou me referindo somente à comunicação dos braços, das mãos, eu estou me referindo também à expressão facial. Então, se você é um professor e você é o exemplo para os seus alunos, você está pedalando e você dá um comando pessoal, olha como eu estou pedalando. Tá? Então, o aluno vai ver o seu comando e vai ver como você está pedalando e vai saber como que você quer que ele pedale, tá? Através da sua comunicação gestual. Falamos da capacitação profissional, vamos falar um pouquinho da identificação do grupo, dos grupos especiais, horários, o que são grupos especiais. Hoje nós temos capacidade para dar aula para adolescente, para gestante, para terceira idade, para sedentário, para obeso, enfim, de um modo geral é todo indivíduo que apresenta algum problema de saúde ou condição de caráter irreversível ou não, que interfira diretamente na prática esportiva ou que apresente cuidados específicos para participar de um programa de exercícios. Pode se encaixar em alguma população de grupos especiais. Saiu um estudo recentemente que provavelmente a partir ali de 2030 o Brasil será um país de terceira idade. Nós teremos mais pessoas idosas do que crianças. E essas pessoas idosas são as pessoas que vão frequentar as nossas aulas. Então é importante que eu tenha ferramentas necessárias para que eu possa ministrar a aula para esses grupos especiais. Agradeço, fechamos todos os nossos itens. Fica aí
o meu agradecimento para a palestra. Teria mais coisa para falar ainda para vocês, mas o tempo já